Amém? Estamos chegando no final do ano, né? Igual o Sam falou, quem fez, fez. Quem não fez, espera mais um pouco que Deus ainda pode fazer. Amém? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter mais essa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o que Deus tem feito na nossa vida, sobre o que o Senhor tem feito na nossa casa. E quando chega final de ano, a gente faz muitas reflexões, né? A gente começa a pensar em tudo que a gente viveu, de tudo que a gente buscou, de tudo que a gente teve de desafios, de dificuldades. A gente começa a ver uma reflexão de uma passagem, de uma estação na nossa vida. Isso tudo é muito importante, né? E agora em dezembro a gente ainda tem a percepção do nascimento de Jesus, aquele que veio para que nós pudéssemos ter vida. E aí parece que isso intensifica ainda mais, né? Porque nós começamos a perceber que um menino nos foi dado para que a gente pudesse ter redenção nesse mundo, para que a gente pudesse viver o que nós estamos vivendo hoje, para que a gente possa ter uma compreensão melhor de como é o reino de Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós começamos a perceber de que nós dependemos muito dele, como foi ministrado aqui pelo Sam, como foi ministrado pelas músicas. Mas nós também começamos a perceber que ele foi, mas deixou algo muito precioso para nós. E o pastor Hilde pregou semana passada sobre essa dependência em Deus, sobre sabermos perder o controle para que Ele haja. E hoje o meu objetivo aqui é que eu quero que você entenda um poder de um relacionamento. O poder de um relacionamento, o que ele pode fazer na nossa vida. Quem nós temos visto o que ele pode fazer na nossa vida? Quem nós temos contemplado e o poder que pode ser feito isso através da nossa vida? Antes da gente começar a pregação, eu queria ler algo para vocês que eu recebi do Senhor em uma noite. Eu recebi 3 perguntas dele. Eu aprendi ao longo do tempo que eu preciso escrever o que o Senhor às vezes ministra ali. Às vezes eu ficava só, Senhor, amém, Senhor, amém. E aí depois eu queria, pensar sobre aquilo. Eu não tinha escrito aquilo que o Senhor tinha falado para mim, porque às vezes foge uma palavra e aí perde o sentido. E aí eu comecei, o Senhor falando, eu peguei meu celular. Nathalie não entendeu nada, sentei na cama e comecei a digitar. E aí eu, amém, Senhor, recebo. Mas quando eu fui olhar no outro dia o que eu tinha recebido do Senhor, eu falei, Senhor, como o Senhor é bom. E eu quero começar essa pregação com essas 3 perguntas. Não é o tema da pregação ainda, mas ela vai carregar todo o andamento dela. Que diz assim: Jesus me perguntou, como você está andando? Como as pessoas estão te vendo, Igor? Importa pensando de você? E o primeiro momento, nessas perguntas, eu falei, Senhor, eu tenho andado bem. Senhor, eu tenho feito, andado direitinho. Senhor, eu acho que as pessoas me veem como um bom homem, um bom pai, um bom marido. Até porque são 3 filhos, né? Então a gente vai se aperfeiçoando. O primeiro a gente aprende um pouquinho, o segundo aprende mais, o terceiro a gente aprende muito mais ainda. E a última pergunta, será que você tem se importado o que estão pensando de você? E a primeiro momento, queridos, a gente começa a olhar para essas perguntas e começa a dizer assim, por que eu tenho que me importar como as pessoas estão me vendo andando?
O mundo hoje, ele diz muito que nós não devemos importar com a opinião de ninguém na nossa vida. Porque aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, depende só de mim. Então eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu não preciso, mostrar para ninguém quem eu sou. E até aí, tudo bem. E aí no dia seguinte eu comecei a ler o que o Senhor falou, e Ele ainda acrescentou essas 3 perguntas. Ele acrescentou assim: importa sim, pois você não carrega mais você, mas sim a imagem de Cristo. Importam que vejam uma pessoa em redenção, uma pessoa em constante mudanças de seus hábitos, de busca da santidade e de compaixão. Isso importa. E se fomos escolhidos para a manifestação da glória de Deus, nós só podemos realizá-la expressando quem Ele é em nós. Queridos, e isso foi tomando o meu coração de uma forma que eu comecei a perceber algumas coisas na minha vida, que eu comecei a enxergar algo dentro de mim que não enxergava mais, que eu precisava, estar andando e mostrando o que eu tenho vivido. E hoje o mundo, ele está muito, nessa, eu não devo nada para ninguém, não tenho que dar satisfação para ninguém. Esse é um pensamento daqueles que não buscam expressar quem nós estamos vivendo. Porque como a Jardelle cantou aqui, nós já não vivemos para nós mesmos. Cristo vive em mim. Então, se eu não me importo como as pessoas têm visto Cristo em mim, eu estou querendo mostrar a mim mesmo e não a Ele. E o que nós vamos falar hoje é sobre isso. O tema dessa pregação, ela é impressionando ou expressando. 1 Coríntios 11, versículo 1. Abre comigo, 1 Coríntios 11, versículo 1. Amém? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Essa é uma declaração que Paulo estava falando à igreja, expressando que ele vivia algo. E nessa primeira frase, seja meus imitadores, é onde nós, muitas vezes queremos que as pessoas olhem apenas para nós. Só que Paulo, ele não termina aí dizendo: olha, Coríntios, olha para mim e segue a mim. Olha tudo que eu tenho feito e segue tudo que eu tenho feito. Só que Paulo não termina aí dizendo que ele é a pessoa que influencia todas as outras. Ele continua dizendo: como eu tenho um referencial, como eu tenho alguém que eu me espelho, como eu tenho alguém que eu sou imitador, que é Cristo. Queridos, como nós estamos numa geração que tem contemplado, muitos artistas, e quem quer ser imitador deles, quer dançar a musiquinha ali do TikTok, quer ser semelhante a essas pessoas. Quer demonstrar a atitude, o modo de viver, tendo pessoas como referencial. E deixa eu te falar, isso não é errado, desde que todas as atitudes dela mostram que ela tem mudança por causa de alguém. Por alguém que nasceu para nos trazer salvação, por alguém que nos trouxe redenção. Então, queridos, nós temos que olhar toda
essas pessoas e ver o que elas têm carregado, ver o que elas têm transmitido para esse mundo. E é incrível, queridos, que nós sempre buscamos parecer com alguém. É verdade ou não? Quando a gente é criança, a gente quer ser parecido com alguém. Eu me lembro muito bem que tinha um vídeo, os meninos vão lembrar aqui, um vídeo que tava um monte de menino brincando na lama, sabe? E aí, de um outro para lá, falou assim, jogando bola, e aí aquele time, um falou assim, Messi, aí se transformou em um Messi. Porque ele tinha um referencial de que aquele homem jogava muito bem bola. E o outro, não, Cristiano Ronaldo, e queria ser igual o Cristiano Ronaldo. Não, Neymar, e queria ser igual o Neymar. Nós, queridos, nós temos sempre buscando parecer com alguém. E quando nós olhamos ser parecido com alguém, nós precisamos discernir bem quem nós estamos querendo ser parecidos. Se você olhar para mim, se você olhar para alguma liderança dessa casa, se você olhar para grandes líderes ministeriais no mundo e no Brasil, olhem, mas vejam que eles têm que ser imitadores de alguém muito maior. Eles têm que carregar uma porção muito maior. Porque se nós olharmos apenas para o humano, ele não é perfeito. Eu quero te dizer que o Pedro, muitas vezes nós estamos no processo de desfraude dele. E aí, para a gente ilustrar algumas coisas, ele fala, eu quero ser igual o papai. Eu quero usar a cueca igual o papai. Vamos tirar essa fralda, porque o papai não usa fralda, ele usa cuequinha. Então, eu quero, sabe, eu quero imitar meu pai, eu quero, sabe, ser igual ele. Será que seu filho já falou alguma coisa para você que quer ser igual a você? Eu creio que sim. E muitas vezes isso nos constrange, porque nós sabemos que às vezes a gente não é tudo aquilo que o nosso filho está dizendo. Isso às vezes nos constrange porque às vezes a gente sabe que a gente precisa ainda melhorar algo para que ele possa ser. Ou fala, filho, não queira ser igual a mim nessa área, não. Querido, muitas vezes isso nos leva a trazer uma comparação nesse mundo cheio de informações e cheio de pessoas que estão despontando em meio de trends, em meio de finanças, em meio de atitudes. Nós vemos grandes coaches transmitindo como ganhar dinheiro, como fazer sucesso, e muitas vezes os nossos pensamentos estão sendo levados para ter atitudes dessas pessoas, mas que não refletem nem um pouco as características de Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado, porque senão nós vamos entrar num paralelo de comparação. Eu me considero um bom pai. Mas por que eu me considero um bom pai? Comparado a quem? Comparado àquele pai que espanca o seu filho? Sim, então porque eu não espanco os meus filhos, eu sou um bom pai. Eu me considero um bom marido. Você se considera um bom marido ou uma boa esposa? Comparado a quem? Comparado àquela esposa que trai o marido, ou o marido que trai a esposa? Beleza, então nós consideramos um bom marido e uma boa esposa. Mas eu quero te dizer que a nossa comparação, ela não tem que ser com essas personalidades, com essas pessoas. O nosso comparativo, nós precisamos ver quem Ele é e dizer, Senhor, eu quero ser o seu imitador, porque o meu referencial de contemplação é você. Então, queridos, vamos inverter a pergunta. Será que você é um bom marido comparado a Cristo? Opa, mudou. Eu já não sou um bom marido mais. Será que eu sou uma boa esposa comparado ao que Cristo é?
Será que eu sou um bom filho comparado com quem Jesus é como um filho? Obediente, morreu uma morte de cruz, se esvaziou de si mesmo para vir em busca de um cumprimento de um propósito do Pai. Opa, eu já não sou um bom filho mais. Então, queridos, quando nós começamos a perceber que a nossa comparação da nossa mente tem que ser comparado com Cristo, muda muito a perspectiva de quem nós achamos que somos. Se nós achamos que somos bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons servos, com quem você tem comparado? Será que é com a pessoa que está do seu lado? Você tem mensurado o tamanho da servidão? O quão bom pai ou quão boa mãe ela é? Eu quero te levar a uma reflexão hoje de se comparar com quem é Cristo. Porque Paulo ele diz, olha, vocês querem me imitar? Podem olhar para mim e ver o reflexo daquilo que Jesus é. Olhem para mim. Porque muitas pessoas vão conhecer a Cristo através de você. Porque você expressando quem Cristo é. E aí você vai falar assim, tá vendo? Tudo que eu vivo não é nada de mim. Eu tenho alguém que me espelha. Eu tenho alguém que trabalha. Eu tenho alguém que me amou primeiro. Eu tenho alguém que o amor é inalcançável. Eu não consigo amar como ele amou. Eu não consigo perdoar como ele perdoou. Eu não consigo ter fidelidade como foi a fidelidade dele. Então, queridos, eu quero te chamar a atenção hoje, para que nós possamos olhar para Cristo e falar, Senhor, eu quero ter essa comparação contigo. Igor, mas eu posso me comparar com Cristo? Igor, mas eu posso? Claro, queridos, você pode. Porque Ele veio para dar o exemplo. Porque Ele veio para remir todas as coisas e dizer, esse é o bom caminho. Essas são as condutas que precisam ser tomadas. Essas são as atitudes da manifestação do Filho de Deus. Esses são os atributos do reino. E eu olho para mim e eu quero distribuir para vocês e ensiná-los a cultura dos céus. Então, queridos, se nós estamos caminhando para algo, nós precisamos ser imitadores de quem? Porque é Ele que conhece os atributos de Deus. É Ele que conhece o que agrada o coração do Pai. E nós muitas vezes estamos preocupados na dancinha. E nós muitas vezes estamos preocupados em ser bons em alguma coisa. Muitas vezes nós estamos preocupados em seguir fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Muitas vezes nós não estamos nem preocupados, queridos, de mostrar quem é Cristo para os nossos próprios filhos. Quando a Luísa fala, papai, eu quero ser igual a você, eu falo, filho, não queira não. Tem alguém muito melhor para você buscar. Eu posso te mostrar um reflexo daquilo que Ele é, mas Ele tem muito mais a revelar no seu coração. Queira ser parecido com Jesus. Busque a aparência de Jesus. Busque os atributos de Jesus. Porque você vai ser referencial nessa terra. Não pelo aquilo que você tem, não pelo aquilo que você pode fazer, não pelo aquilo que você impressiona as pessoas, mas pelo aquilo que você expressa, quem habita dentro de você. Vocês estão comigo? Amém? Queridos, mas eu quero trazer um alívio de carga para você agora. Porque se nós olharmos, eu quero ser igual a Jesus, eu quero amar igual Ele amou. Nós olhamos um lugar que nunca conseguiríamos alcançar. Nós olhamos para um perdão que nunca conseguiríamos expressar esse perdão como Ele expressou. Nós nunca vamos ser fiéis como Ele foi a Deus. Mas Igor, e agora? Você falou que a gente precisa ser imitador dele. A gente precisa olhar para Ele e fazer uma comparação com Jesus. Deixa eu te dizer algo.
Jesus conhece a nossa humanidade. E Ele sabe que nunca conseguiríamos com plenitude sermos como Ele é. Mas Ele nos estimula continuamente a buscar a perfeição, ao que é belo, ao que é puro, o que é admirável. Ele nos convida a contemplar quem Ele é. Será que você tem contemplado, queridos, quem Ele é? Em Mateus 5:48, Jesus disse algo que diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está ensinando os seus discípulos acerca de algo. Ele diz assim: vocês querem buscar uma perfeição? Então busque serem perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse: vocês querem ter uma mudança de vida, então busque aquele que é perfeito. Busque aquele que pode fazer todas as coisas. Mas Jesus sabe que nós não vamos alcançar aqui. Eu quero aliviar essa carga, dizer para vocês que só tem uma forma de nós expressarmos isso. Jesus está apontando para algo muito precioso, dizendo que nós não vamos conseguir ser o varão perfeito aqui, mas Ele nos estimula a buscar, Ele nos estimula a ter uma constante mudança de como andamos, de como pensamos e como nos expressamos. Jesus nos ensina a honrar mais, porque quando nós fazemos um comparativo com qualquer pessoa ou uma liderança, há um teto de honra que a gente pode chegar na vida daquela pessoa, não é, pastor Hilde? Se você quer honrar a sua esposa, há um teto ali que você pode chegar de honra na vida dela até aquele lugar. Há um teto de honra para você chegar no seu marido. Há um teto de amor que você pode expressar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido. Mas quando nós invertemos a pergunta e nós olhamos para o comparativo de Jesus, nós percebemos que ainda não está bom. O amor que eu tenho ainda não é suficiente. A fidelidade que eu tenho ainda não é suficiente. Para o padrão do céu ainda não é. Porque o amor é ágape, o amor não é suficiente ainda, eu preciso melhorar. Jesus está falando assim, queridos: vocês podem olhar para mim que sou perfeito e busca se espelhar por mim. Melhore essa honra, melhore esse amor, melhore essa fidelidade, exerça o perdão. Ainda é pouco o que vocês têm feito no meio de vós. Queridos, quando a gente se compara com pessoas que estão ao nosso lado, parece que um simples pedido de perdão já está o suficiente. E Jesus diz: não é ainda, filho, você precisa amar mais e perdoar mais. Não é suficiente ainda a bondade que você tem feito no meio um dos outros, porque comparado a quem está bom? Se eu perguntar para você o que você tem feito, você vai me descrever muitas coisas. Mas eu quero que você pergunte para Jesus hoje: Senhor, o que eu preciso melhorar na minha vida? Eu quero olhar para Ti, que isso reflita em mim. Será que eu preciso amar mais, Senhor, a minha família? Será que eu preciso perdoar mais, Senhor? Tem algo em nossa vida que dá para melhorar, queridos. Se você acha que ama muitas pessoas, ainda dá para melhorar muito mais. Ainda dá para amadurecer muito mais isso dentro de você. Porque o nosso comparativo, quem nós imitamos, quem nós estamos buscando, ama infinitamente. Eu não consigo nem dizer qual é a expressão do tanto que Ele amou. Você consegue? Você consegue expressar o quanto Jesus amou você? Eu não consigo, queridos, eu não consigo. E por que nós estamos limitando essa expressão uns com os outros, de amar uns aos outros? Por problemas que nós temos uns com os outros, em divergências.
Porque nós estamos limitando o perdão porque nós temos um orgulho, sendo que Jesus nos perdoou, sendo que nós não merecíamos esse perdão. Queridos, com quem você tem medido o perdão que você tem distribuído uns com os outros? Se for comparado a um líder religioso aqui, talvez você chegue no teto, mas quando você olha para Jesus e diz: Senhor, ainda não é o suficiente, eu não alcancei ainda, Jesus. Tem algo na nossa vida ainda, queridos, que precisa ser aperfeiçoado. Tem algo. E aí eu te pergunto, como que nós podemos ser parecidos com Jesus? Em Gênesis 1:27, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Queridos, nós somos criados pelo um reflexo de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem o Espírito Santo é. E aí eu volto sobre falar sobre o poder do relacionamento. Há uma comparação física e uma comparação relacional. Quando nós olhamos para os filhos, os nossos filhos biológicos ou adotivos, nós podemos às vezes ver similaridade física com o pai ou com a mãe, certo? É verdade? Sim ou não? Nós podemos enxergar algumas características físicas que falam: cara, você é parecido com seu pai, você é parecido com a sua mãe, nossa, você puxou os olhos da sua avó. Nós podemos enxergar coisas de atributos físicos que expressam uma comparatividade física. No ambiente de criação e do jardim do Éden, Deus tinha um relacionamento com o homem e com a mulher. Deus criou ele às suas imagens e semelhança, então tinha atributos físicos e atributos espirituais ali sendo comparados com a imagem e semelhança de Cristo. Só que aconteceu algo, queridos, que interrompe qualquer coisa, que foi a queda. Houve uma separação. E aquele filho, aquela criatura que foi criado por Deus, que tinha um relacionamento com Deus, ela foi separada e distanciada. Eu fico imaginando um filho que está no seio da sua família, e quando um pai ou uma mãe chega a se separar, e ali há uma ruptura de relacionamento. Todos os dias tomávamos café juntos, todos os dias tínhamos um momento de imprimir um bom relacionamento, dizer o que é certo, o que é errado, ouvir os seus pensamentos, de ouvir o que achamos dos nossos filhos. E aí, queridos, isso foi separado. Houve uma separação de um relacionamento que ocorria diariamente. E essa separação, queridos, ela trouxe um dano muito perigoso para nós, que até hoje nós lutamos para manter um bom relacionamento de intimidade com Jesus. Se eu perguntar para você hoje, você mantém uma constância desse relacionamento? Eu não consigo. Muitas vezes eu sou inconstante. Havia uma perfeição que foi criada de um bom relacionamento, e houve uma queda que nos separou, que até hoje é um impeditivo de muitas coisas dentro da nossa vida. E eu quero te falar sobre o poder desse relacionamento e como podemos nos relacionar. Deus, Ele colocou algo, vindo Jesus, para restaurar esse relacionamento. E Ele restaurou. Ele veio cumprir um papel de filho, cumprir um papel de um amor ágape. Muito amou, muito perdoou, nos deu uma nova direção. Mas nós só podemos mudar aquilo que nós somos quando nós nos relacionamos. Jesus não está
aqui fisicamente para você se relacionar com Ele. Jesus não está aqui fisicamente como eu posso ver o pastor Hilde, eu posso ver a pastora Thay, posso ver o André, a Rai. E nós hoje podemos ter uma comunhão, não é, André? Tomar um café juntos, sair para comer um lanche juntos e ter um relacionamento físico. Mas Jesus, Ele disse que deixaria alguém. Queridos, eu não sei se vocês entendem quem esse alguém é. Eu amo falar sobre Ele. Eu amo dizer quem Ele é, porque através dele é o que eu conheço quem é Cristo. É através dele que eu amo muito mais. É através dele que eu peço perdão mesmo não querendo perdoar. Queridos, eu não sei se você está entendendo onde nós estamos querendo chegar. Mas eu quero falar que há um poder no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós nunca vamos conseguir, queridos, ser igual a Cristo aqui, mas nós podemos contemplar quem o conhece. Nós podemos contemplar quem veio dele. Quem conhece os atributos de Deus. Queridos, Jesus restaurou tudo isso e Ele disse algo muito precioso. Eu quero ler 4 versículos com vocês. João 14, 15 até o 18. Diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu vim, meus filhos, para que vocês tenham redenção e relacionamento comigo, mas é necessário que eu vá, porque eu sei que vocês não conseguirão sozinhos. Porque eu sei que vocês não vão conseguir amar como eu amei. Queridos, há um alívio de carga quando nós entendemos que nós não somos capazes de amar. Não há amor vindo de nós, queridos. Não há bondade vindo de nós. Não há, queridos, não há. Para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não veem nem o conhecem. Mas vocês, cada um que está aqui dentro hoje, conhece, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Queridos, Jesus conhece a nossa humanidade. Ele falou assim: não tem como eu ir, porque eu conheço que eles não conseguem amar como eu amei. Eles não conseguem perdoar como eu perdoei. Mas o Pai prepara alguém para chorar quando você precisa chorar, para dizer: filho, perdoa, enquanto você tem a certeza que não quer perdoar. Para amar quando você diz: eu não consigo mais amar. Eu não consigo mais amar meu esposo, eu não consigo mais amar a minha esposa. Mas tem um Espírito que diz: você pode sim, você tem a habitação de mim dentro de você. E não é por você, mas eu expresso isso dentro de você como a cultura dos céus, no poder de amar, no poder de perdoar. Eu quero ler outro versículo com vocês, que Jesus disse. Todos esses 4 versículos são um apontamento de que Jesus falou que ia deixar o Espírito dele, que era necessário ele ir, mas que viria alguém que o consolaria, que viria alguém que poderia fazer a obra, a continuação da obra até que ele venha. Em João 14 também, versículo 25 e 26, diz assim: tenho-vos dito isso, estando convosco. Jesus estava com os discípulos ali e disse: olha, eu estou aqui, e eu estou expressando a cultura dos céus para vocês. Mas aquele
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Eu não ouvi de Jesus fisicamente que eu deveria amar mais, mas o Espírito me lembra até hoje que eu preciso amar como Ele amou. Às vezes, queridos, você tem esperado Jesus vir aqui fisicamente e falar para você: ame mais, mas tem um Espírito que clama dia e noite dentro de você, dizendo: filho, ame mais, perdoe mais, seja um agente de transformação na vida das pessoas. E o que é mais incrível, queridos, Ele não fala dele mesmo, o Espírito Santo não fala dele, Ele fala de quem Jesus é. Ele lembra quem foi Jesus, Ele lembra da obra redentora, Ele nos mostra um apontamento de caminho. Em João 15, versículo 26, Jesus fala mais uma vez: mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Queridos, é impossível a nossa mente humana conseguir expressar quem foi Jesus. Você não consegue expressar. Há uma obra redentora dentro de mim, de você, que testifica quem é Jesus. E isso só pode acontecer através de alguém, do Espírito Santo. Há coisas que acontecem, queridos, em nossa vida que é impossível explicarmos pela mente humana. Mas quando nós olhamos pelaquilo que o Espírito tem feito, nós começamos a perceber de quem Ele é. E o último versículo que fala sobre isso é em João 16, versículos 7, 12 e 14, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu enviarei. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Queridos, há um poder que habita dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele testifica de algo, não do que ele vê aqui na humanidade, mas do que ele aprendeu com o Pai. Jesus, em muitas vezes, Ele disse: eu vim anunciar o que o Pai me pediu. Eu falo o que o Pai me pediu. Eu falo que o que o Senhor me entregou para mim cumprir nessa terra. E isso expressa, queridos, que há algo que Jesus quer colocar em nós, que nós possamos olhar para os céus e ver as características dos céus. Jesus ministrou isso sobre os seus discípulos e disse: olha, eu ainda vou deixar o Espírito para que ainda testifique, não pelo que tem acontecido aqui na Poema, mas porque o que tem acontecido nos céus. A minha mente humana e a sua, ela consegue, queridos, raciocínio lógico de perceber algumas coisas aqui. Às vezes numa mesa de café eu consigo olhar para o André e ver que ele não está bem. É o que eu consigo ver. Mas o Espírito vai muito mais profundo e sonda o coração. O Espírito vai muito mais fundo e diz que precisa de habitação. O Espírito vai muito mais fundo e diz: olha, eu tenho algo dos céus para você, porque eu tenho ouvido não de uma boca humana, mas eu tenho ouvido de Jesus. Eu tenho ouvido o que Jesus tem como propósito para Poema Acre, do que eu tenho de propósito para a sua vida.
E isso o Espírito Santo testifica na sua vida. Queridos, engraçado que essa semana, essa pregação, ela nasceu em 2 momentos. Nesse texto que eu li para vocês, do que o Senhor falou comigo, das 3 perguntas, logo no começo. E de um momento muito gostoso lá em casa, sabe, de família. A Luísa, ela está aprendendo algumas coisas e não há como coisa mais fácil de ensinar a criança com cânticos, com música. Aprende muito fácil. Queridos, e ela estava cantando, não foi eu, foi a mãe dela que estava ensinando ela ali. Eu cheguei no momento que elas duas estavam cantando. Eu não sou muito bom de cantar, mas eu quero cantar para vocês agora um momento. Prepare o celular aí para passar vergonha. E diz assim: o fruto do Espírito tem 9 partes. Parece uma tangerina. É o sabor mais doce, traz uma nova vida. Só recebe o fruto quem obedece. E em Deus com... Ih, tem pai aqui não? Só a Jardele? Vamos lá. E em você um milagre vai acontecer. Oh, que coisa linda. É o amor, a alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. É o amor, a alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Vamos lá? Vamos? Vamos passar vergonha comigo? Vamos? Vamos lá então. É o amor, a alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amém? Vocês aprenderam comigo pelo menos os 9 frutos do Espírito? Amém? Engraçado que a Luísa estava aprendendo, e aí, na parte que eu vou cantar agora, vocês vão perceber que ela errou uma coisinha e a gente achou engraçado e ficou brincando com ela, né? Ela cantou assim: é o amor, a alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e com domínio próprio. Eu falei: amém, minha filha, eu recebo, em nome de Jesus. Está profetizando, a bichinha já vai morar no condomínio próprio. Então a gente brincando com ela: filha, amém, a gente recebe. Mas, queridos, eu quero falar para vocês que levar você a pensar que a gente não consegue sozinhos. E Jesus sabe disso. Você não consegue amar como Ele amou, você não consegue perdoar como Ele perdoou. Mas Ele deixou alguém que habita dentro de nós, que expressa isso e frutifica isso dentro de nós. Eu quero te estimular hoje a criar um relacionamento com esse Espírito. A pregação hoje está começando agora, o tema principal é esse. Se você até agora não prestou atenção em nada, se até agora você não compreendeu nada, eu quero que você preste atenção nisso. Há um poder no relacionamento com o Espírito Santo. Há um poder que emana desse relacionamento. Não tem como nós falarmos que nós temos o Espírito Santo e aqui, glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, e xaracanambanca, alabaxeira, arabaça, a gente expressar isso aqui dentro, mas não ter esse fruto, dessas 9 características, que não é minha nem sua, mas é dos céus, é de Jesus. É daquele que habita, é daquele que morreu, é daquele que disse: eu vou vos levar para um lugar que vocês vão conhecer o verdadeiro amor. Eu vou levar vocês para um lugar que vocês verão o que é bondade. Vou te levar para um lugar que vocês saberão o que é domínio próprio. Mas até lá,
vocês ainda vão experimentar através do Espírito, expressando isso dentro de você. Quando você não for capaz de dizer, eu te perdoo, ou me perdoa, ou Senhor, eu amo, o Espírito falará para você que você perdoará, que você amará, que você conhecerá a expressão desse amor. Em Gálatas 5, 22, 25, fala sobre isso, queridos. Fala sobre um paralelo que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu quero te dizer algo que não é frutos, tá? É fruto. Significa que o Espírito não é divisível. E como nós estamos fazendo uma divisão do Espírito dentro de nós? Eu consigo amar, mas eu não consigo perdoar. Opa, peraí. Tem alguma coisa errada, não é o Espírito. Eu consigo perdoar, mas eu não consigo ter domínio próprio. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Queridos, o fruto do Espírito, ele gera em nós todas essas características e nos faz perceber o que é os céus, como Jesus espera que nós andemos. Lembra da pergunta? Como você tem andado? Será que você tem falado que está cheio do Espírito Santo, mas não consegue expressar o amor? Queridos, é impossível nós sermos cheios do Espírito e não conseguirmos transbordar dessas 9 características do Espírito de Deus. É impossível. Então a minha reflexão hoje com você é: impressionando ou expressando? Se eu estou buscando impressionar as pessoas que estão aqui no culto, eu vou rodar, eu vou cantar, eu vou falar em línguas, eu vou dizer que amo todo mundo. Nossa, eu te amo. Como é bom ficar perto de você. Como é bom ser generoso. E aí quando a gente sai no nosso trabalho, na nossa família, ou até mesmo aqui dentro, nós não conseguimos expressar a totalidade do Espírito. Eu não consigo perdoar mais. Mas deixa eu te dizer, você mesmo não vai conseguir, porque a sua humanidade vai dizer para você não fazer isso. Mas tem um Espírito que habita, que fala assim: perdoa. Tá doendo, ama. Não faça isso. Tem um Espírito que clama dia e noite dentro de nós, queridos, nos alertando para ter bondade, ter fidelidade, porque nós não conseguimos ser fiéis, queridos, nós não conseguimos, pela nossa humanidade, não. Mas há um Espírito que nos lembra a todo momento que precisamos ser fiéis a Deus, fiéis ao nosso casamento, fiéis às nossas esposas e aos nossos maridos, aos nossos filhos. Há um Espírito que diz: seja bondoso com aquele que ainda não entendeu, aquele que não compreendeu ainda o que você já sabe. Queridos, como o Espírito nos lembra, há uns 3 meses atrás, queridos, eu tive um acidente de carro, uma coisa tranquila assim, bati num carro, e eu estava totalmente errado. Eu trabalhando, e aí peguei o celular, e estava mexendo no celular, não observei, e bati na traseira de um carro. De imediato, né, a gente vai ali, paguei tudo que tinha que pagar, pedi desculpa, falei que estava errado, reconheci, sabe, que eu estava errado mesmo. E aí eu cheguei para minha esposa e eu falei assim: amor, eu aprendi algo, dura a pena, gastei uns 4 mil reais de conserto do carro, mas a gente aprende que aquilo que a gente não deve fazer. Errado, querido, dirigir, mexendo no celular. Estava errado. Eu sabia que isso era errado? Sabia. Mas nós somos assim, queridos. Nós somos assim.
Precisamos ser lembrados todos os dias de algo que precisamos melhorar, de algo que precisamos fazer o que é correto. E aí eu falei para a Natália: amor, eu aprendi agora. Aprendi. Não vou mais, né, dirigir com celular. Doeu no bolso, né? Opa, doeu. Não pelo que é certo, mas doeu o bolso. E muitas vezes, queridos, nós somos assim, aprendemos pelo aquilo que está saindo de nós, não pelo que é certo ou o que é verdadeiro. E aí não deu 2 semanas, né, amor? Não, passou um mês. Aí dirigindo de novo, ops. Aí de novo, aí dirigindo aqui, não, só um pouquinho, rapidinho. E aí o Espírito Santo, a minha esposa, me lembrou: você não aprendeu não? Você falou para mim que tinha aprendido. Queridos, o Espírito fala a todo momento: ei, está na hora de amar mais. Ei, está na hora de você perdoar aquilo que você não está perdoando. Está na hora de você amar aquele que você falou que não ia amar mais. O Espírito está a todo momento: ei, deixa eu te lembrar de algo aqui, daquilo que você já viveu. O Espírito chega, Thalita, e diz: eu sou seu consolo. Continua a tua vida porque eu te fortaleço. É o Espírito, Thalita, que faz todas as coisas. Pela sua humanidade, minha amiga, eu sei que está difícil, mas eu quero te falar que há alguém que habita dentro de você, que te traz alegria, que te traz esperança, te traz a esperança de ver tudo que o Senhor ainda vai fazer. Queridos, Jesus conhece as nossas maiores dores e sabe de todas elas. E Ele diz: eu sei que vocês não conseguirão lidar sozinhos, mas eu vou deixar alguém para vocês se relacionarem. E a minha pergunta é: como tem sido esse relacionamento? Como tem sido esse relacionamento? Thales e Rafa, vocês se relacionam, vocês se conhecem um ao outro há 10 anos, 9 anos, né? Foi agora? 10? 13 anos. E hoje eu posso fazer algumas perguntas para o Thales, a referente da Rafa, que ele vai conhecer. Queridos, só há como conhecer a cultura dos céus quando nós se relacionamos com o Espírito. Porque Ele conhece os atributos de Deus e Ele conhece quem é Deus. Eu e você não conhecemos quem é Deus. Porque na minha lógica humana é impossível conhecer a Deus. Mas há um Espírito que fala: eu conheço o Pai. Eu conheço quem é Jesus. Eu conheço a cultura dos céus. Eu sei o que é o verdadeiro amor. Eu sei o que é a bondade. Eu sei o que é a misericórdia. Eu sei quem é Ele. Agora me pergunta: como nós vamos conhecer se nós não se relacionamos com o Espírito, se nós não ouvimos dEle quem é Jesus? Não tem como, queridos, não tem como. Não tem como. Eu tenho aprendido isso, queridos, que eu preciso me relacionar mais com todos vocês. Eu digo que no Fire, agora não é Fire mais, na Poema Conference, que a gente foi no último, Deus falou muitas coisas lá. Mas eu quero dizer o que o Senhor ministrou na minha vida. Foi quando eu tive um momento com o Thales e com a Rafa no carro. Quando eu tive um momento com o Gabriel e com a Renata indo também. Quando eu tive um momento com o Stênio e com a Raquel. O poder de nos relacionarmos uns com os outros, de conhecer quem é um ao outro, muda o que nós pensamos, o que nós imaginamos e o que nós imaginamos de quem é um ou outro. O
O Espírito está falando aqui, queridos, que se você julga alguém, sente com ela. Se você faz uma imaginação de alguém aqui dentro, sente com ela, chama para tomar um café. Aproveita um momento que vocês estão sós e começa a conhecer essa pessoa. Porque as coisas vão começar a mudar. Porque já não é mais do que eu ouvi falar. Já não é mais pelo que eu percebo, mas é pelo que eu conheço. Jesus está nos chamando, queridos, para termos um relacionamento com o Espírito, para conhecê-lo. Um relacionamento para conhecer quem Ele é. E há uma metanoia em nós quando fazemos isso. A nossa mente humana diz, não perdoa, Espírito, peraí, deixa eu te mostrar o que é perdão. A nossa mente humana fala, não ame mais, peraí, vem cá, deixa eu te explicar o que é o amor. É o Espírito que nos convence do pecado. É o Espírito que nos convence da nossa mudança. É o Espírito que nos muda, que nos traz direção. Importa que adoramos ao Pai em Espírito, porque Ele é Espírito. Se você está buscando revelação pela sua humanidade, deixa eu te dizer, você vai continuar vazio. Queridos, grandes experiências eu tive com o Senhor quando eu estava ajoelhado no meu quarto, ouvindo o Espírito. Porque as revelações, elas só vêm através do Espírito. A minha lógica humana, eu posso elaborar um bom plano, eu posso fazer boas coisas, eu posso achar que eu sou bom. Mas quando a gente olha pelo Espírito, muitas coisas acontecem inexplicavelmente. Como você explica quando Jesus cura alguém? Como você explica uma alegria em meio ao choro? Como você explica quando está tudo difícil na sua vida, mas vem uma gratidão? Como você explica quando você está financeiramente destruído, mas vem uma esperança do Espírito dentro de você e fala, eu sou o seu socorro? Não tem explicação lógica, queridos. E quantas vezes nós estamos querendo ser lógicos, nós estamos querendo trazer a nossa humanidade desde quando nós precisamos falar, Espírito venha. Faça o que eu não posso fazer. Eu quero, para a gente finalizar, falar sobre esses novos atributos bem rápido e sucinto. O amor. O amor é o próprio caráter de Deus. Uma ação e escolha de desejar o bem do outro. E não apenas um sentimento. A gente acha que o amor é um sentimento, queridos. Não é. O amor não é um sentimento. Sendo o maior mandamento amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O amor, ele é o próprio caráter de Deus. E nós precisamos demonstrar e expressar esse amor. Se nós fizermos falar para as pessoas que nós amamos apenas para impressionar, as pessoas vão até às vezes achar que nós realmente amamos ela. Mas quando nós expressamos esse amor, ela realmente sabe que eu a amo. Eu posso dizer que eu amo a Nathalie todos os dias. E ela, meu coreanozinho me ama, meu coraçãozinho, né? Mas quando eu demonstro esse amor no dia a dia para ela, cuidando dela, falando, amor, você está bem? Está tudo bem? Você está cansada? Eu expresso. Eu não apenas carrego dizendo que eu amo, mas eu expresso. A alegria não é um sentimento passageiro, mas é um estado profundo de satisfação e bem-estar que vem de Deus. Uma resposta à salvação e à presença do Espírito, sendo um fruto divino. Queridos, se a sua alegria tem sido só passageira, tem algo errado. O Espírito, ele nos dá uma alegria constante.
Eu sei que às vezes a gente vai chorar, queridos, isso faz parte. Mas o bem-estar e a satisfação de saber que nós temos uma resposta a essa salvação, e é uma manifestação quando nós estamos na presença do Espírito. Ah, queridos, essa alegria não tem como ser explicada. Paz expressa totalidade, inteireza, saúde, prosperidade, segurança e perfeição, sendo a ausência de algo que perturba a plenitude. Às vezes você olha para pessoas e fala: nossa, essa pessoa transmite uma paz. É o Espírito, querido, sendo expresso através da vida dela. No Novo Testamento, paz remete à ausência de inimizade e à restauração das relações. Príncipe da paz, aquele que veio para restaurar uma relação que há muito tempo, às vezes você não tem ou você não viveu. Há um vazio dentro de nós, queridos, que desde o Éden clama pela presença, clama por esse relacionamento. E é só através do fruto do Espírito, através da paz, que Deus trouxe essa restauração desse relacionamento. Paciência. Paciência é a capacidade de suportar adversidades, atrasos e provações com calma, fé e esperança. Não apenas aguentar passivamente, mas perseverar, confiando no tempo e no propósito de Deus. Quantas vezes a gente não tem expressado a paciência em nosso meio? Quanto tempo a gente não tem conseguido perseverar em algumas áreas da nossa vida? E às vezes, querido, paciência a gente confunde com passividade, e não é. Nós sabemos o que nós esperamos. Você sabe o que te espera? Sim? Você sabe o que te espera? Eu tenho a plena convicção do que me espera. Eu tenho a plena convicção para onde eu fui chamado. Então eu vou esperar pacientemente até que Ele venha. Eu vou esperar pacientemente as adversidades, o choro, eu vou esperar pacientemente até que Ele venha. As dificuldades, as aflições desse mundo, eu vou suportar pacientemente, porque eu sei para onde eu vou. Porque no caminhar eu conheço as marcas de Cristo. Eu conheço o que Ele suportou para estar onde Ele está hoje. A amabilidade ou benignidade é uma virtude do Espírito que se manifesta com uma disposição gentil, afável e amorosa, levando ações de bondade e serviço a respeito com todos, mesmo inimigos, refletindo o caráter de Cristo e o amor de Deus. Ah, queridos, como tem faltado isso em nós. Quando eu digo tenha faltado, está aí dentro, queridos, está aí. Não é a ausência de estar em você, mas é a ausência de expressar isso uns aos outros. Se nós estamos cheios do Espírito, está aqui, queridos, está aqui. Por que nós não conseguimos expressar a amabilidade um com o outro? Sabendo que muitas vezes nós precisamos ser gentis, precisamos ser amorosos um com o outro e entender o tempo de cada um, até que o Senhor rima todos os tempos. Rima, né? Rima. Como que é a minha corretora ortográfica? Remir. Até que o Senhor rima todos os tempos. Eu tenho uma hater, tá, galera? Ela tá anotando todas as minhas falas erradas. É o Espírito Santo lá de casa. É a voz. Bondade. Bondade é uma virtude essencial que reflete o próprio caráter de Deus, manifestando-se com uma disposição ativa de fazer o bem,
e além das obrigações de ser altruísta, passivo, perdoador e buscar o bem-estar do próximo, sendo fruto do Espírito Santo exemplificado por Jesus Cristo em atos práticos de amor, serviço e misericórdia. Bondade. Bondade é ir além das obrigações. Se a sua obrigação é amar o seu filho, vai muito mais além, você sendo bondoso com ele. Deixa eu te falar que se você tem feito algo aqui nessa casa, no serviço, vá além, seja bondoso. Se você acha que a sua obrigação é caminhar 1 milha, Jesus ensina a caminhar 2. Fidelidade. Fidelidade significa ser confiável, leal, verdadeiro e constantemente refletindo o caráter de Deus. É o maior exemplo de fidelidade, é Jesus. Ele foi fiel até dizer: está tudo consumado. Queridos, quantas vezes a gente não é fiel? Mas é o Espírito em nós que nos ensina a fidelidade. Isso não vem de nós, mas o Espírito nos ensina. Mansidão. Mansidão não é fraqueza, mas força controlada. Humildade, gentileza e submissão à vontade de Deus envolve calma, tolerância e paciência. Queridos, é um desafio ser manso, porque a nossa natureza é impulsiva a inclinar-se ao mal e não sermos controlar a nossa força. Quantas vezes nós não somos mansos com os nossos filhos? Eu tenho 3 filhos em casa, queridos, e é uma zona lá em casa. A Nathalie fala que enquanto ela arruma um cômodo, outros 4 estão bagunçados. E parece uma rotatividade, vai arrumar um, ou outros 3 voltam a bagunçar. E como é difícil exercer a mansidão, queridos. Controles de força, uma humildade e uma submissão a Deus. Domínio próprio é para a gente finalizar. Se os músicos quiserem subindo. Certo dia, queridos, eu estava servindo no estacionamento. E o nosso amigo também estava servindo aqui. E ele estava com o joelho doendo. Ele foi lá para fora para sentar um pouquinho lá. A gente estava falando sobre algumas coisas e aí ele testemunhou na minha vida sobre o domínio próprio. O domínio próprio, ele é algo que a gente tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade de controlar a nossa raiva, o quanto comemos, o quão preguiçoso nós somos. Nós temos dificuldade de controlar o nosso tempo. Eu quero te dizer que o Espírito, ele fala em nós que nós exercemos o domínio próprio através dele. E esse meu amigo, ele estava testemunhando, dizendo o quão difícil foi ele receber essa área da vida dele, o Espírito. E ele falou para mim que ele tentou todos os métodos, sabe? Se controlar com a esposa e não ser agressivo, de não, sabe, soltar palavras, sabe assim, de qualquer maneira, porque fere, queridos. Se a gente não tem controle do nosso domínio próprio, fere muito o que nós fazemos. E ele me disse que um dia ele foi para o quarto dele e falou: Senhor, eu não consigo. Ele fez o que o pastor Eude falou: não consigo, Pai. E naquele dia o Espírito Santo tomou ele de uma forma e disse: Filho, eu estou aqui. Você não consegue, mas eu tenho o domínio próprio. Eu consigo te ajudar. E desde aquele dia as coisas mudaram na vida dele. Ele conseguiu se controlar mais. Ele conseguiu, sabe, ter o domínio das suas ações, dos seus pensamentos e de tudo aquilo que estava nele. Queridos, hoje
Cristo está nos chamando para sermos parecidos com Ele. Precisamos nos relacionar com o Espírito para isso acontecer. Se você tem lutado até aqui sozinho, eu quero te dizer que tem alguém dentro de você que não é dado por porção, mas é dado por inteiro, que consegue te ajudar em tudo isso e frutifica isso dentro de você. Eu quero te dizer que os homens podem até trazer clareza aos seus pensamentos. É o que eu estou tentando fazer aqui hoje. Eu estou tentando trazer clareza na sua vida acerca de algo. Mas eu quero te dizer que apenas a convicção, ela leva pela revelação do testemunho do Espírito Santo.